Bom, então vamos lá, um tutorialzinho rápido aqui de como usar o pacote Red-R, né, que foi desenvolvido por eu e pelo Thiago, eu, Adriano Gonçalves. É, então, eu acho que vai ficar bastante dúvida, mas eu vou tentar ao máximo deixar isso aqui o mais completinho, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, dado, né, considerando que você tenha já o R instalado, né, considerando que você já tem instalado, aqui no caso estou usando o RStudio, que é o que eu recomendo, mas não precisa ser, mas idealmente seria o RStudio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar, né? Instalar o pacote redr, só digitar aqui, só que tem que ser entre aspas, né? Que ele vai pedir para reiniciar, porque eu já tenho ele instalado. E aí você tem que instalar esse pacote aqui chamado pur, com 3 R's. Também se faz a mesma coisa que instala ele. Então você tem que instalar os dois. Então o comando é install packages. Aí, entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. E o nome dos dois pacotes. Depois que estiver instalado, só você carregar ele usando o comando library redr e library purr. Beleza? Ele vai dar aqui uns warnings, mas isso é normal, tá? É só porque as versões às vezes são um pouco defasadas. Se você quiser só praticar esse começo aqui, você pode carregar aqui do GitHub, usando esse link aqui, que você pode baixar um arquivo de medição, mas eu vou usar um arquivo local, que é o que eu imagino que você vai fazer também. O arquivo local ele tem que estar nesse formato aqui, ó, onde não tem as colunas X, Y e Z, só tem as colunas Z, certo? Então é dessa maneira que você vai ler o arquivo que sai lá da máquina, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. E aí, para ler o arquivo, eu usei esse comando aqui, que seria ler a tabela, né? Então ele vai pegar o arquivo, vai ler a tabela, vai ler o arquivo, vai transformar isso numa matriz, vai tirar os nomes, vai jogar isso aqui para numérico, porque na verdade ele vai ler isso aqui como string inicialmente, aí ele vai ler como numérico, vai transformar isso para uma imagem e vai jogar nessa variável aqui im, que eu chamei, pode ser qualquer coisa que vocês queiram, tá? Aqui eu chamei de IM de imagem. Tá? Isso demora um pouquinho. E aí ele vai dar esse erro aqui, esse warning, dizendo que alguns NAs, né, que são valores não encontrados, foram introduzidos na matriz. E ele vai dar esse outro warning dizendo que ele imagina que essa matriz seja quadrada. Tá? Porque aqui, quando eu falei para ele transformar isso numa imagem, eu não disse o tamanho da imagem, né, a resolução dela. Então, o próprio programa ele entende que isso aqui é uma imagem quadrada e tira a raiz quadrada do número de pontos e transforma isso aqui numa imagem quadrada. Caso não seja o caso, aí você tem que vir aqui, né, sempre no R, interrogação e o nome da função, e aí você vê o help dela. Aqui no help dela você pode dizer as dimensões usando o parâmetro dim, tá? Então, poderia colocar as dimensões que caso você queira usando esse parâmetro DIN. Então, DIN e aí o tamanho da imagem. No caso, sei lá, 256 por 256 por 1, que seria isso aqui é o número de canais, isso aqui é o número de frames, né? Como uma imagem tem só um frame. Ou você pode fazer assim, né? XY também. Então poderia ser assim, ó, x igual. No caso, essa imagem é uma de 1024 por 1024. Poderia fazer assim. Aí você vai ver que vai dar um warning a menos aqui, ó. Só deu o warning dos NAs, tá? Não deu o warning da medida. Bom, então para visualizar, você sempre pode dar direto um plot no objeto imagem. Então deixa eu só mostrar aqui, ó. A estrutura desse cara aqui é um objeto do tipo CImage, que é uma imagem aqui desse pacote CImage. Então se eu der um plot nesse CImage, ele vai me plotar dessa maneira aqui, ó, a imagem, tá? Ó, caso você queira só ver se é isso que você está, né? Às vezes pelo nome você pode se confundir, né? Então você pega ali e vê se é realmente a imagem que você estava olhando. Ou você pode usar esse display image, que é bem mais é um jeito bem mais rápido, tá? Isso aqui é bem mais leve do ponto de vista de processamento. Então, se tiver com um computador meio que está travando, plotar dessa maneira aqui, você pode plotar dessa maneira aqui, que ela é mais leve, que seria o comando display.
Se você reparar, tem umas manchas pretas aqui, certo? Ó, tá vendo? Tem uns pontinhos pretos. Isso aqui é o quê? São os pontos não medidos, tá? Por que que deu esse warning aqui de NA? Porque lá no arquivo, aqui eu não sei se eu vou conseguir achar, deixa eu ver. Ó, lá na máquina ele joga aqui 3 asteriscos para os pontos não medidos, tá? O R, quando ele enxerga isso aqui, ele não entende, e aí ele joga esses NA. Então, o que, que a gente tem que fazer? Antes de mais nada, a gente tem que fazer uma coisa que é chamada de imputação, tá? Porque se a gente calcular aqui, ó, se a gente fizer a média de quantos pontos são NAs, né? Fizer a média e multiplicar por 100, a gente vê aqui que 0,6% dos pontos são não medidos, são NAs. Então a gente tem que fazer isso de uma maneira. Aqui eu fiz de duas maneiras, tá? Diferentes. Os pontos não medidos na borda, eu simplesmente substituí pela mediana da imagem como um todo. Tá? Então eu tiro a mediana da imagem e substituo esses pontos não medidos da borda por esses valores. Já os pontos que não estão na borda, eu tirei a mediana local. Tá? Por que não dá para fazer a mediana local nos pontos da borda? Porque com esse código que eu fiz aqui, dá pau. E aí era muito trampo ficar vendo se é borda superior, borda lateral, para poder pegar só os pontos válidos. Tá? Então aí desse jeito eu fiz assim, se tá, né, aqui, se tá na borda, né, se ele tá na borda e é NA, ele troca esse valor aqui pela mediana. E aí se não tá na borda e é NA, ele faz uma imputação tirando a mediana de um grid, né, de 2 por 2. Então seria 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, 2 pontos para direita, 2 pontos para esquerda. Tá? Então seria esses 9, não, mais, enfim, esses 25 pontos ele tirou a mediana e aí calcula, e aí substitui esse valor que não existe pela mediana. Então isso é um jeito de fazer imputação, tem infinitas maneiras de fazer isso aí, isso foi do jeito que eu fiz, tá? E aí depois que a gente roda esse códigozinho aqui, vocês vão ver que a mediana, desculpe, a quantidade de pontos que não tem valor, né, NA, fica igual a zero. Então aqui a gente só verificou que tá tudo certo. Antes disso, deixa eu carregar aqui só para mostrar esses pontos aqui de novo para vocês. Eu vou mostrar aqui, ó, só para ficar mais fácil de ver. Então esses aqui em verde, né, seriam as áreas não medidas. Tá? Então eu vou aplicar isso aqui de novo para a gente ter todos os pontos medidos aqui. Por quê? Porque se tiver algum ponto não medido, ele dá pau depois no algoritmo. Então você tem que fazer algum tipo de tratamento com esses pontos não medidos aí. E aí você vai fazer isso para todas as suas imagens que você tem, né? Você vai fazer isso para todas as suas medições. E aí o que você tem que fazer? Você tem que criar uma lista, tá? Você tem que criar uma lista de imagem, assim, ó, com esse comando inlist, com a que você aqui no caso eu chamei de new, que seriam o antes, né? O antes de fazer um ensaio tribológico. E aí você cria uma lista com todas as imagens, a nova 1, a nova 2, a nova 3, tá? Lembrando que todas elas já tem que ter feito esse processo de imputação aqui. Então aqui eu fiz uma imagem que seria o win, né? O IM, mas aqui no caso de vocês teriam a imagem nova 1, a imagem nova 2, né, tudo mais. E aí você cria isso numa lista, tá, de imagens chamada new, e você faz a mesma coisa depois para as imagens velhas, tá? Isso aqui eu não fiz dessa maneira, eu usei um algoritmo para gerar as imagens, mas no caso, né, vocês teriam as imagens reais. Então só para a gente ver aqui, ó, eu tenho 5 imagens novas, então eu vou usar esse display aqui, new. Então eu tenho 5 medições da superfície nova, tá? Parece que é a mesma, mas tem poucas diferenças aqui, né, de posição e ruído e tudo mais. E eu tenho as desgastadas aqui, tá? Então também tenho 5 de cada. Então eu tenho essa aqui são as desgastadas e eu tinha 5 novas, tá? Então é isso que você tem que ter. No fim aqui, no fim dessa etapa aqui, ó, da linha 42 aqui desse código, você tem que ter uma lista de imagens, né? Vou colocar aqui estrutura new, né? Isso aqui é uma lista de 5 imagens, ou mais, né? 10, 15, 20, para nova e para velha, tá? Eu usei esses nomes, mas você pode usar outros nomes, né? E aqui que vem o algoritmo em si, que a gente tem que fazer. Tá? Então isso aqui é o algoritmo que a gente desenvolveu, e você tem que aplicar esses passos aqui, né? Tem lá no artigo, tem explicado o porquê disso, eu só vou levar em consideração o como faz, não o porquê, tá?
Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma estimativa inicial dos parâmetros de registro entre as imagens novas e as velhas. Então, a gente usa essa função aqui, ó, register, tá? E aí é sempre a nova e depois a velha, tá? É sempre nessa ordem aqui. Então, para a primeira imagem nova com a primeira imagem velha, eu teria esses parâmetros aqui. Então, ela teria que deslocar menos meio pixel na direção X e menos 1,29 pixels na direção Y. Isso seriam os parâmetros de registro. Isso aqui eu fiz só para ilustrar, tá? Mas na realidade a gente vai precisar fazer isso para todas as imagens, tá? Então a gente vai precisar fazer aqui para 5. Aí eu usei essa função aqui que ela já vai rodar, ela vai fazer um looping, né, em todas as imagens. Aqui eu coloquei a lista de imagens novas e a lista de imagens velhas, tá? Isso aqui é só um macrozinho que vai fazer isso em todas. Aí ele vai aplicar essa função, e aqui eu usei o método que eu chamei de Taylor 3, porque ele é um Taylor, né, é o algoritmo de Taylor, que eu usei para fazer a estimativa do registro, só que de 3 parâmetros. Então se você vir aqui, ó, nos parâmetros, para cada par de imagens eu tenho deslocamento x, y, e eu tenho uma rotação angular em radianos. Tá? Então seriam esses 3 parâmetros aqui. Também, se quiser, você pode fazer aqui Taylor 2, ou só Taylor, acho que é o comando, e aí ele vai gerar a mesma lista aqui, ó, com 2 parâmetros. Mas o ideal seria o Taylor 3 aqui para gerar com os 3 parâmetros. Então, deslocamento x, deslocamento y e rotação. Então, beleza, né? Recapitulando. A primeira coisa que você faz é calcular os parâmetros de registro aqui, uma estimativa inicial. Você já vai entender por que isso aqui é uma estimativa inicial. Porque esses parâmetros de registro, eles são os parâmetros de registro x, y, θ, né? Que seriam o registro da imagem no plano da imagem, certo? Só que do ponto de vista de medição, a imagem ela pode estar desregistrada, desalinhada, fora do plano, né? Que seria o quê? Que seria, primeiramente, a coordenada z dela, com certeza vai estar diferente, certo? E aqui, lembrando lá toda aquela discussão do artigo, isso aqui é praticamente impossível você zerar isso mecanicamente. E além disso, a própria máquina, quando ela tira a medição, ela normaliza, ela subtrai pela média das medições. Então, a coordenada z você necessariamente sempre perde numa medição. Você não tem como ter ela de jeito nenhum, tá? Então, a gente não sabe primeiramente a coordenada z. Então, isso já é uma coisa. A outra coisa que a gente também não sabe, a diferença entre as imagens, é a inclinação dela fora do plano, né? Que seria a inclinação da mesa em si, que é outra coisa que a gente não tem como garantir o alinhamento de uma medição para outra, certo? Então, essa etapa aqui, ela vai fazer o alinhamento das amostras nessas parâmetros de registro fora do plano, tá? E aqui eu não vou explicar bem detalhado o código, mas é só ver, né, que esse parâmetro aqui seria a lista de imagens novas, né, e esse aqui seria a lista de imagens velhas. Então aqui ele vai aplicar uma série de transformações, né, para gerar aqui para gerar uma estimativa do desgaste, né, uma estimativa das imagens já aplicando esses parâmetros de registros iniciais e tudo mais. E aqui uma outra coisa que você vai ter que fazer, que é uma máscara, tá? Isso aqui é importante para ele poder tirar uma parte da análise. O que é essa máscara aqui, ó? Essa máscara é essa zona marcada aqui em vermelho, tá? Então o que esse parâmetro aqui que a gente vai usar aqui, ó, cadê? Aqui, ó, máscara, certo? Nessa função, que é essa função aqui que vai fazer todo o alinhamento. Então essa função, esse parâmetro máscara aqui, que né, nessa imagem nada mais é do que essa região em vermelho, é a região visível de desgaste. Se não tem, daí você não põe, né? Mas isso vai afetar os resultados. Mas isso aqui é ideal que você saiba, né, de antemão, qual é a região que você acha que tem o desgaste para você eliminar essa região do processo de registro fora do plano. Então ele só vai registrar a imagem baseado com a região fora aqui do desgaste, tá? E aí você define essa região aqui com quantidade de pixels
de cada medida, né, de cada borda. Então ele vai cortar aqui 28 pixels da parte de cima, 28 pixels da parte de baixo, 84 da parte esquerda, 84 da parte direita. Tá? Então é dessa maneira que ele cria essa máscara aqui. Então é só você substituir com as medidas que você tem aqui, certo? Se você não sabe, né, então aí você tira esse termo aqui, né? Você apaga esse termo aqui e não usa esses pesos aqui, né, que ele exclui essa região da máscara. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. E aí, com isso ele criou esse modelo, né, que nada mais é que como é que é feito esse parâmetro de registro aqui, né? Lá no artigo tem bem explicado, mas o algoritmo subtrai uma imagem da outra só na parte não desgastada e aplica um modelo de regressão linear para descobrir os coeficientes de inclinação em x, em y e a coordenada z desse plano, né, de registro. E aí depois nessa etapa aqui, ele aplica esse registro fora do plano, né, essa inclinação do plano na imagem, e aí ele meio que nivela as duas, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Bom, a terceira etapa é calcular os parâmetros de registro já agora, porque isso aqui era uma estimativa inicial baseado na imagem nova e velha, tá? Agora a gente vai par a par, né? Então a gente pegava a primeira nova com a primeira velha, a segunda nova com a segunda velha, a terceira nova com a terceira velha e por aí vai. Para poder fazer esse nivelamento das amostras aqui fora do plano. Nessa etapa, a gente vai calcular os parâmetros de registro no plano do desgaste em relação ao primeiro desgaste. Então a gente tem aqui o primeiro desgaste, né, que ele foi calculado subtraindo as imagens velhas das novas, né, então pegou velha menos nova 1, menos velha, velha 1 menos nova 1, velha 2 menos nova 2 e por aí vai. E agora a gente vai pegar todos os desgastes e calcular o quanto que eles estão desalinhados em relação ao primeiro desgaste. Né? Então é isso que essa funçãozinha faz aqui. A gente vai calcular isso aqui. Vamos lá. E aí ele vai me dar também uma lista aqui, uma matriz, no caso, de 5 linhas. Né? Então, é óbvio que o registro da primeira imagem com ela mesma tem que dar 0, né? Porque é a mesma imagem. Aí a primeira com a segunda tem esse erro, a primeira com a terceira tem esse, a primeira com a quarta tem esse, e a primeira com a quinta tem esse. Então é isso que essa linha aqui faz. Você calcula os parâmetros de registro no plano x, y e θ, né, do desgaste em relação à primeira imagem que você escolheu. Poderia ser qualquer uma, né, mas que a gente no caso pegou a primeira. Poderia pegar aqui a quinta ou a terceira, sei lá. Então ele vai registrar todas em relação à terceira. Deixa eu colocar aqui. Então ele vai dar aqui, ó, que a terceira deu 0, né? Porque ela com ela mesma. A primeira com a terceira, a segunda com a terceira, a quarta com a terceira e a quinta com a terceira. Tá? Mas aqui não é isso que a gente quer também, na verdade, tanto faz. E aí a última etapa é usar o algoritmo RED mesmo, para resolver, né, essa imagem numa resolução superior, que seria voltar ela para 1024 por 1024. Que aqui também acabei pulando, lá no artigo tem explicado, mas a nossa heurística, né, o nosso algoritmo, a gente recomenda que você faça a medição em 256 por 256, porque é onde a gente vai ter a menor quantidade de ruído e a gente vai ter maior informação média, assim, uma informação mais estável. Tá? E aí, com essa função, a gente vai pegar essas imagens, ó, se vocês repararem aqui, qualquer imagem aqui dessas que eu usei aqui, vamos pegar a new, a estrutura dela, né, ó, é uma lista de imagens 256 por 256, que seria a medição que você iria fazer lá no rugosímetro. Tá? Então você vai fazer as medições em 256 por 256. Bom, não fez, já não fez. Então o que eu recomendaria? Você reduzir a resolução dela tirando média, né? Não é o ideal, mas também daria para fazer. Então transformar de 1024 por 1024 para 256, 256, fazendo uma média ali, né, dos pontos. Bom, enfim.
Então essa função aqui, ela vai pegar essa lista de imagens 256 por 256, mais os parâmetros de registro, ó, tá vendo que esse parâmetro de registro está aqui, tá sendo jogado nesse argumento S aqui. A escala é 4, por quê? Porque ela vai aumentar em 4 vezes, né? Ela vai pegar esse 256 e transformar para 1024, então ela vai pegar aqui, ó, 256 vezes 4, vai transformar para 1024, que também é uma coisa que a gente viu que é o ótimo aqui para esse trabalho. Lambda é um parâmetro de otimização aqui do algoritmo, também você pode brincar. Ele é o quão difuso ele vai aplicar esse filtro. Então, lambdas mais altos vão dar algo menos ruidoso, mas mais suave, né? E lambdas mais baixos vão dar coisas mais, talvez um pouco mais ruidosas, mas com mais definição. Então, aqui também por teste, a gente viu que 10 era um valor bom para essas imagens que a gente trabalha. E você roda esse algoritmo e ele vai aqui fazer as iterações, né? Vai fazer os cálculos aqui, iteração por iteração, até que depois de algum número ali de iterações ele chega num valor, ele está reduzindo aqui, ele está otimizando uma função objetivo, né? Que leva em consideração o erro. E é isso. E aí se espera aqui um pouco. Aqui eu limitei em 50 iterações, mas usando os parâmetros ali da função, que você pode acessar, já mostro, mas digitando interrogação em nome da função. Você consegue ver a documentação dela. Você consegue ajustar, né, todos esses parâmetros aqui. Aqui daqui a pouco já vai parar, porque não tá avançando mais muito. E aí, o desgaste você consegue visualizar agora aqui, ó, usando ou display ou plot. Então, isso aqui é a estimativa do desgaste real, no caso da medição. Se você quiser saber o valor do desgaste, é só calcular o valor médio, né? Também tem toda uma discussão no artigo de por que a média da imagem seria o valor mais correto e não a média dos valores negativos, né? E sim a média total. Tá? Isso também tem lá no artigo. E é isso, então para essa medição a gente estima-se que o desgaste foi de 0,02. Só que cuidar com as unidades. Aqui você tem que dar uma pensada só nas unidades, porque quando você joga aqui, ele não leva em consideração nenhuma informação espacial, tá? Do tipo XY. A única informação que tem unidades aqui seria a informação Z. Tá? Então você tem que tomar um cuidado com isso aqui. Porque lá quando você importa a imagem, você joga fora todas as informações X e Y. Então tudo que é X e Y é medido em pixels, né? E Z é medido na medida que está no arquivo. Lá no caso seria micrometros. Então isso aqui daria um valor médio de 0,002 micrometros por pixel, né? Porque o que essa média fez, né? Ele soma todas as medidas, então o numerador vai ficar micrometros e divide pelo número de pixels, né? Então seria micrometros por pixel. Então aí se for pegar uma grandeza um pouco mais com alguma unidade, né? Micrometro por micrometro cúbico por micrometro quadrado, eu acho que acaba dando na mesma, mas aí tem que dar uma pensada aí porque eu não tenho certeza. E é isso, o básico é isso, tenho certeza que vai ter bastante dúvida aí, mas o Thiago me pediu um toque de caixa para fazer esse vídeo e espero que responda grande parte das perguntas aí. Valeu!